Salve, salve galera, tudo bem? Tudo bom? Estamos aqui no comentário da prova da PM do estado do Pará, que ocorreu para as meninas, né? Uma prova na atualidade muito polêmica, acima de tudo, né? Ali um número de questões que, considerando que não estão no conteúdo programáticas, outras que estão passíveis naturalmente de serem anuladas. Nós tivemos aí os tipos A, B, C, D de prova e é claro que nós estamos nesse momento também para lhe ajudar, para fazermos aqui a correção e também lhe ajudar, caso necessário, aí por interpolar na elaboração até mesmo de recursos para um processo anulatório de alguma dessas questões, beleza? Vamos lá então começar com a questão aí, antes das questões, falar daquilo que está no conteúdo programático. Isso é muito importante. Primeiro, é legal você passar novamente aqui e ver quais eram os temas que acabavam sendo pedidos. Olha só, item número 1, nós falamos aqui, ó, temos usina de Belo Monte e de Tucuruí. Tivemos aqui questões atreladas a Belo Monte, temos questões sim. Amazônia como manancial de água, também temos questões atreladas da Amazônia como manancial de água, que está ali atrelado no SAGA, Sistema Aquífero Grande Amazônia. Questão agrária na Amazônia, tivemos. Porém, aí está literalmente uma grande situação problemática. Questão agrária na Amazônia é diferente, totalmente diferente de lei de regulamentação. Lei de regulamentação agrária, lei que vai regulamentar espaço de agricultura familiar ou não familiar, de espaço rural ou não rural, totalmente diferente. É questão agrária na Amazônia. Exploração das riquezas minerais, a nova fronteira agrícola, desenvolvimento do oeste paraense e reservas indígenas. Nós tivemos uma questão ali falando de alter do chão, tá certo? Muito mais também atrelados a problemas ambientais, movimentos sociais na Amazônia, pecuária, questão presente, Lei Candir, impactos na economia, nada apareceu, e aspectos econômicos e sociais dos principais municípios do Pará, que são 8, Belém, Ananindeua, Castanhal, Tucuruí, Marabá, Altamira, Santarém e Breves, e ecologia, impactos ambientais, reservas e parques ecológicos. Nesse caso, tivemos questões atreladas a impactos ambientais. É muito importante relembrarmos aqui o conteúdo programático de atualidade, sim, muito importante, para vermos se as questões que estão sendo cobradas, elas se encaixam aqui nos conteúdos, nos temas que são apresentados na prova. É por isso que é muito importante. Dito isso, relembrando, revisitando bem aqui o conteúdo programático, então nós podemos ir para as questões. Vamos lá. Na questão que vai falar bem aqui, ó, fala assim: a política de ocupação de terras devolutas ou povoadas por indígenas na região amazônica foi bastante controversa. Conflitos entre poceiros, indígenas e grileiros a serviço de latifundiários causaram muitas mortes e devastação da floresta. Essa dura realidade levou os irmãos Vilas Boas e Marechal Rondon a trabalharem juntos ao governo federal para o desenvolvimento de um programa de proteção a povos indígenas. O resultado desse esforço político e coletivo durante o século XX foi... O que acontece bem aqui? Já começa a aparecer uma situação meio estranha na elaboração do texto. Porque está dando impressão aqui, ó, que viu os irmãos de Vilas Boas, Cláudio, Orlando, juntamente com Marechal Rondon, eles trabalharam no mesmo período histórico, e não é verdade. As expedições de Rondon para a Amazônia, elas são ali na década de 1900, 1910. Enquanto que os irmãos Vilas Boas, eles já estão mais atrelados ao regime militar, a partir de 64. Então,
Quando falam trabalharam juntos, bem aqui, causa uma estranheza, porque o período é totalmente diferente. Marechal Rondon foi uma expedição, os irmãos Vilas Boas vão estar em outro contexto, contextos históricos diferentes, tá bom? Mas, mesmo apresentando esse contexto histórico diferente, que está mal redigido bem aqui, ó, está mal construído acima de tudo, a questão ela vai acabar sendo uma questão aqui na alternativa correta. Ó. O resultado desse esforço político e coletivo durante o século XX foi a criação de reservas indígenas. Letra certa é justamente bem aqui, a letra E de elefante. Ó, Plano Federal de Doação e Ocupação de Terras Indígenas para Latifundiários. Não tem esse papo nenhum nem o outro, pelo contrário, principalmente os Vilas Boas trabalhavam muito até mesmo para a ideia de doação de áreas, na negociação de reservas indígenas. Lembra lá do próprio filme? Tivemos um filme aí dos Vilas Boas, Xingu, que mostra justamente isso, muito mais um processo de negociação com fazendeiros para a criação do Parque Nacional do Xingu. Então, nós não temos essa ideia de doação de terras indígenas para latifundiários. Retirada de todos os grileiros da região amazônica. Não, grilagem, a falsificação de documentos ainda acaba sendo uma situação muito comum. A retirada dos povos indígenas da região norte. Claro que não. A região norte, ela é a região que tem um maior número de etnias indígenas. Reforma agrária ampla na região amazônica. Não pode. Então, a letra certa, você tem sim as duas situações, tanto do Marechal Rondon, a expedição de Rondon, como dos irmãos Vilas Boas, atrelado à criação de reservas indígenas. Mas importante destacar que cada um aqui em momentos diferentes. Rondon no início do século XX, e os irmãos de Vilas Boas, Orlando e Cláudio, já estão atrelados já no regime militar. Helder, eu me senti prejudicado, e aí você vai pensar então, tá bom? Mas muitas pessoas me procurando, mostrando que pareceu que o texto estava mostrando que os dois acabaram trabalhando juntos no mesmo período, e não foi não no mesmo período. Mas tirando aqui essa construção que poderia ser feito de uma outra forma, né? Tirando isso, aqui o gabarito ele está certinho. Beleza, gente? Muito bem. Olá, futuro policial militar, na verdade a futura PFEM do estado do Pará. Gente, nessa questão que caiu lá na prova, tá? Sobre a Amazônia como manancial de água no conteúdo, fazendo referência às águas subterrâneas, ao sistema aquífero Grande Amazônia. Nós aqui da equipe da Loja do Concurseiro, eu, professor Helder Coelho, não encontramos nenhum problema, né, que levasse à interposição de recurso, tá? Ou então a mudança de gabarito nessa questão. Então é uma questão tranquila, eu vou resolver ela com vocês, tudo bem? Olha só, a Amazônia possui uma reserva de água subterrânea com volume estimado em mais de 160 trilhões, beleza? De metros cúbicos, conforme estimou Francisco de Assis Matos de Abreu, professor da Universidade Federal do Pará, tá? Denominado pelo pesquisador e por colaboradores Sistema Aquífero Grande Amazônia. Até agora nenhuma novidade, nós trabalhamos, né, questões envolvendo o trabalho do Francisco de Matos, da Universidade Federal do Pará, sobre esse Sistema Aquífero Grande Amazônia. O sistema hidrogeológico começou a ser formado a partir do período Cretáceo, há cerca de 135 milhões de anos. Algumas informações geológicas sobre esse sistema de aquífero, tá? Informações aqui sobre os pesquisadores, tá? E aqui a fonte disponível lá na FAPESP, perfeito? A Amazônia tem oceano subterrâneo, legal?
Beleza, então com base no exposto, no que se refere ao SAGA, assinale a alternativa correta. Galera, olha essa letra A. Nenhum município da região amazônica utiliza água subterrânea para o abastecimento da população. Tá? Nós resolvemos diversas questões na loja do concurseiro, mostrando que principalmente Manaus tem cerca de 25% do seu abastecimento subterrâneo. Diversas outras cidades também da Amazônia utilizam a água do manancial subterrâneo. Tudo bem? Então a ideia de nenhum município da região amazônica utiliza a água subterrânea, ela está equivocada. O SAGA é um sistema hidrogeológico, tá? Transfronteiriço. Por que transfronteiriço, professor? Ora, nas nossas questões até falava do SAGA dentro da questão de bacias subandinas. Ela abrange também bacias subandinas, ou seja, está fora do Brasil também. Tá? É um sistema de aquífero que não está restrito apenas ao território brasileiro. Ele abrange também outros países sul-americanos. Por isso a ideia do transfronteiriço. Uma vez que abrange outros países da América do Sul. Então está aqui o gabarito letra B. Perfeito? Mas se porventura você ficasse na dúvida, professor, não sei o que é transfronteiriço lá na hora da prova. Você guardava essa alternativa aqui e ia eliminando as outras. Tá? Assim como nós eliminamos a letra A, olha só a letra C. A reserva subterrânea representa cerca de 40% de toda a água da Amazônia, enquanto que as águas dos rios representam 60% desse total. Na verdade, ele inverteu. Você tem muito mais água subterrânea do que na superfície. Perfeito? Então, você elimina também a letra C. Na letra D, embora a estimativa do volume de água na reserva subterrânea da Amazônia seja significativa, em torno de 160 trilhões, ainda é bem inferior ao do aquífero Guarani. Olha só, está dizendo que o volume de reserva subterrânea da Amazônia é inferior aqui, inferior do aquífero Guarani. Negativo. Né? O SAGA tem um volume de água bem maior do que o Guarani. O que o SAGA perde para o Guarani é na extensão territorial, não no volume de água. Então você eliminaria também a letra D. A péssima qualidade da água subterrânea no aquífero da região, nos próprios trabalhos do Francisco de Matos, da UFPA, ele mostra a qualidade da água subterrânea, gente, tá? E um possível aproveitamento estratégico para o futuro, para lavouras, para uma agricultura de mais qualidade. Tá bom? Então, também você eliminaria a letra E. Tranquilo? Perfeito? Então, foi uma questão do SAGA bem trabalhada, tá? Na loja do concurseiro, no curso exemplo também. Então, essa questão foi mais tranquila, deu para a galera acertar, não teve problema aí de recurso, de anulação, tá bom? Nessa questão. Vamos para a questão agora que fala sobre regularização fundiária. Esta questão, ela é uma questão muito passível de anulação, né? Veementemente acreditamos que ela deve ser anulada porque no edital, no conteúdo programático está sendo falado sobre o que? Questão agrária e não propriamente lei de regularização fundiária. E muito menos letra de lei em alternativa. Diferente como é pedido ali no edital, Lei Candir. Lei Candir pode pedir letra de lei? Pode, mas no conteúdo programático é questão agrária e na Amazônia. Aqui a questão ela vem para falar da lei de regularização fundiária e nas suas alternativas também acaba colocando letra de lei. E isso não está no conteúdo programático. A questão agrária, ela não passaria para
estudar propriamente a lei 8878/2019. Ela não estaria propriamente disso. Estaria atrelado ao direito agrário, ao direito fundiário. Seria uma outra situação, mas não propriamente a questão agrária em forma de lei de regularização. Não pode. Isso está fora do edital, fora do conteúdo programático. Fala assim: a lei número 8878 de 2019 dispõe quanto à regularização fundiária de ocupações rurais e não rurais em terras públicas do Estado do Pará. No artigo 1º, fica o Estado do Pará, por meio do Instituto de Terras do Pará, o ITERPA, autorizado de alienar as terras públicas de que é proprietário, nos termos da Constituição Federal, da Constituição do Estado do Pará, desta lei. No parágrafo único do artigo supracitado, tem-se que a destinação de terras públicas rurais e não rurais do Estado do Pará será compatibilizada com as políticas agrícola, ambiental, agrária, extrativista florestal, extrativismo de produtos florestais não madeireiros, de desenvolvimento urbano, fundiário e industrial. Muito bem. Aqui a Lei 8878 de 2009, ela é encontrada justamente aqui em um PDF no site do ITERPA, o Instituto de Terras do Estado do Pará. Muito bem. Olha só, considerando o texto motivador, de acordo com as ocupações rurais e não rurais em terras públicas do Estado do Pará, é correto afirmar que você vai perceber que isso tudo aqui é letra de lei. Tudo isso é letra de lei. Na verdade, é uma questão que não se enquadra na questão agrária. Se fosse para ser cobrado a questão da lei de regularização, que se pedisse a lei, como foi cobrado a lei Candi. Questão agrária não passaria por letra de lei, como nós temos aqui. A agricultura familiar corresponde àquela prática de atividades no meio rural ou urbano que não detenha a qualquer título área maior que 300 hectares de área útil de ocupação consolidada. Na verdade, na letra da lei está falando em 100, não propriamente 300. A alienação de terras públicas representa ato de cessão de domínio útil ou pleno de terras públicas federais de título exclusivamente gratuito, também não estaria aí. Terra regularizável consiste em qualquer área pretendida, já ocupada ou não, independentemente de seus requisitos legais. Não dá. Não há impugnação de terceiros em ocupação mansa e pacífica. A letra é verdade. Isso ali na lei é realmente a letra D, mas ela não está, esta lei, ela não é pedida no edital. É pedido questão agrária e não lei de regularização fundiária, porque o texto todo fala de uma lei de regularização fundiária. Poderia-se usar literalmente como um instrumento pedagógico a lei? Poderia, com certeza, mas as questões, as alternativas, elas não poderiam ser retiradas da lei ali de regularização fundiária aqui do Estado do Pará. Ela não poderia, nós somos veemente ao pedirmos a anulação dessa questão. Título de legitimação de posse é título precário de terra, redigido pelo próprio ocupante do imóvel, registrado em cartório equivalente ao documento oficial. Também está bem errado. Tá certinho, ó. Você vai ver isso na forma da lei, mas é uma questão fora. Tá bem aqui, ó. Lei número 8878 de 2019 dispõe sobre regularização fundiária de ocupações rurais e não rurais em terras públicas do Estado do Pará. Olha só. Venha comigo, aqui ó, no artigo de número 5 da lei. Para os efeitos desta lei, entende-se a agricultura familiar, o empreendimento familiar rural, aquele que a prática do meio rural, atendendo simultaneamente aos seguintes requisitos:
Não detenha qualquer título de área maior do que 100 hectares. Lá a alternativa estava falando de 300, pura letra de lei. Utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, também atrelado em alternativa. Tenha percentual mínimo de renda familiar originária de atividades econômicas de seu estabelecimento ou empreendimento. E vai embora, literalmente é gigante esse artigo de número 5. E aparece bem aqui, ocupação mansa e pacífica, não há impugnação de terceiros. Isso é letra de lei de regularização fundiária e não está atrelado propriamente. A questão era no edital, questão agrária e não letra de lei. Pedimos realmente a anulação, pedimos que a questão ela possa ser invalidada. Tranquilo? Muito bem, galera. É esse aqui a nossa visão sobre esta questão. Agora, nessa questão que nós estamos nos referindo aqui, 14, tá, pessoal? Eu sei, tem vários tipos de prova lá, tipo de prova D, A, B, C, D, entendeu? Mas você vai reconhecer pelo comando da questão, é aquela questão de Belo Monte, tá? Ela vai estar aí na tua prova, seja de qualquer tipo, tá legal? Então, a usina hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, no estado do Pará, enfrentou a resistência de populações indígenas e de ambientalistas que condenaram e ainda condenam o empreendimento, tá? Isso aqui é um comando extremamente crítico nesse momento, um comando crítico, haja vista que realmente ambientalistas, comunidades indígenas, os ribeirinhos, né, eles realmente condenam, né, os projetos hidrelétricos na Amazônia e especificamente Belo Monte, um comando crítico, tá? Aqui do Camargo, perfeito? História em debate. Beleza, apesar desse comando crítico, tá? Na cabeça da questão aqui, no comando da questão, o que você vai ter? A esse respeito, entre as justificativas apresentadas pelos idealizadores. Gente, idealizador não foi índio, idealizador não foi ribeirinho, não foi ambientalista, os idealizadores dessa usina hidrelétrica. Então ele está pedindo, entre as justificativas apresentadas pelos idealizadores do projeto quanto à importância da obra, é correto citar o A. Quanto à importância da obra, tá bom? Então, o que você deve pensar? Caramba, ele colocou um comando lá, uma citação, na qual você tem a crítica forte à usina hidrelétrica por parte de ambientalistas e grupos indígenas, principalmente, que muitas das vezes fizeram diversos protestos e o Ministério Público embasou muitos deles, tá? Ali na questão. Só que o comando da questão está pedindo a visão empreendedora, está pedindo a visão dos idealizadores, está pedindo a visão da Norte Energia, né? É aquela coisa, é aquele contraponto, Ora, por que é importante a usina hidrelétrica na visão, né, dos empresários, na visão do crescimento econômico, na visão economista? Por que é importante a usina? Ora, a usina é importante, né? Por quê? Porque ela é uma fonte de energia limpa, ela é importante para o crescimento econômico do país, porque sem energia você não tem, a energia é vital para o crescimento econômico de qualquer país, não é verdade? Tá? Então é essa a ideia, olha, justificativas apresentadas pelos idealizadores, tá? Bom, qual foi o gabarito que o elaborador lá da IADES colocou no seu gabarito preliminar? Ele colocou, gente, o seguinte gabarito aqui, olha. Ele colocou esse aqui, ó. Grande crescimento demográfico previsto para o país, que demandaria o aumento na produção de energia, tá? E ainda diz que demandaria. Mas o grande problema é o crescimento demográfico. Grande crescimento demográfico previsto para o país.
O Brasil não tem essa previsão, de grande crescimento demográfico. Não tem essa previsão. Pelo contrário, a previsão do país, do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Que realiza o censo demográfico, a contagem da população, as estimativas, a previsão é de redução. O Brasil cresce, mas o ritmo de crescimento do Brasil é cada vez menor por conta dos indicadores, tá? Que vem caindo também. Tá bom? Então, grande crescimento demográfico previsto para o país, não. O ritmo de crescimento da população é cada vez mais baixo no Brasil atualmente. Então, você pode justificar, tá, essa alternativa aqui. Você pode eliminar, interpor recurso nessa questão por conta desse gabarito preliminar que está errado. Gente, o Brasil não tem um grande crescimento demográfico previsto. Não tem, tá bom? Não tem. Depois eu volto um pouquinho. Tanto é que não tem, que nós acabamos fundamentando aqui, olha. Conforme o IBGE, em 2050, já que é previsto, a população brasileira será de aproximadamente 259 milhões de pessoas. Nesse mesmo ano, a taxa de crescimento vegetativo será de 0,24. Bem diferente da década de 50, que apresentou um crescimento vegetativo de 2,4. Então, década de 50, você tinha um crescimento da população significativo, no entorno de 2,4, né, por aí. Mas atualmente, né, e para o futuro, a tendência é que o ritmo de crescimento vá reduzindo. Olha só, da década de 50, né, para 2050, a redução do ritmo de crescimento populacional, tá vendo? Ó, de 2,4 para 0,24. Não sou eu que estou falando, não é o professor Helder que está falando, quem está falando é o IBGE, pessoal, é o IBGE. Tá bom, gente? Tá? Aí aqui você tem alguns indicadores que reforçam mais ainda. Porque atualmente, né, existe uma queda da fecundidade da mulher, a mulher cada vez tem menos filhos no Brasil, né, o planejamento familiar, a utilização de métodos de prevenção à gravidez, né, tudo isso faz com que o crescimento vegetativo ele vá reduzindo cada vez mais. Então, voltando à questão, gente, não tem como, galera, não tem como o grande crescimento demográfico previsto para o país, tá? Tudo bem, aqui ó, que demandaria o aumento na produção de energia. Ele quis até encaixar alguma coisa ali de acordo com o crescimento. Mas esse início aqui, até a vírgula, está errado. Então, professor, o que é que você orientaria? Eu orientaria a mudança do gabarito. Porque como isso aqui é, na verdade, a visão dos idealizadores, então os caras vão dizer assim, olha, a usina hidrelétrica ela é uma produção de energia limpa, tá? A hidráulica ela é uma fonte de energia limpa na geração. Ele não está falando aqui na geração, mas é uma fonte de energia limpa. Tá? A eletricidade é produzida a partir da força da água, não está queimando nada para gerar energia. Então, se não queima nada, é limpa. Agora, se queimasse, tá? Não era limpa. Sem graves prejuízos à ecologia, aos povos indígenas e aos ribeirinhos. Tá? Estaria correto. Correto por quê? Porque Belo Monte foi uma usina hidrelétrica concebida a fio d'água. A fio d'água é um modelo preservacionista. Você pode até procurar na internet, modelo a fio d'água, também encaixa no teu recurso. Tá? O modelo a fio d'água é preservacionista, pessoal. Tá? Ele visa a redução dos impactos socioambientais. Não tem um grande reservatório. Tanto é que no modelo a fio d'água de Belo Monte, eles construíram um canal de derivação para retirar a inundação da área indígena. Não houve inundação da área indígena. Ah, professor, mas gerou impacto. Gerou impacto socioambiental? Sim, gerou. Mas na visão empreendedora, na visão da Norte Energia, olha, a fonte ela é limpa de energia.
E nós estamos fazendo o possível com o modelo a fio d'água, tá? Para gerar o mínimo de impacto ecológico e também desses grupos, sem graves prejuízos. Falar sem graves prejuízos não quer dizer que não vai gerar prejuízo, é sem graves prejuízos à ecologia, aos povos indígenas e aos ribeirinhos. Entendeu? Por isso, a interposição de recurso aqui seria da mudança de gabarito da letra E para a letra D, por conta do comando da questão. Ele quer, né, a justificativa apresentada pelos idealizadores. Perfeito? Beleza, gente. Tranquilidade, tá? Vamos para cima. A nossa próxima questão, ela também é uma questão em que estamos pedindo aí que possa ser anulada. Por que estamos pedindo aí com carinho o seu anulamento? Porque a questão, ela fala de regularização fundiária do Instituto de Terras do Pará. Não está no edital isso aí, principalmente não está letra de lei em alternativa. Questão agrária na Amazônia vai passar por situações de conflito, por produtividade, vai estar sim se falando de alguns conceitos de grilagem, de hectare, né, jagunços, peões, a violência no campo, são todos temas ligados à questão agrária. Fundiária também sim, mas não realmente em letra de lei. Se quisessem cobrar letra de lei, pedia realmente como foi. Foi pedido lei Candia, então pede lá a lei de regulamentação fundiária no Pará, que ela poderia realmente se tornar válida. Mas isso está fora do edital, não pode. É uma questão que deve ser anulada. Fala assim, a lei número 8878 de 2019, no seu artigo 15º, que trata das disposições comuns aos procedimentos de regularização fundiária, dispõe que, após conclusão do procedimento previsto em regulamento, o Instituto de Terras do Pará, o ITERPA, deverá emitir respectivo título que observará as seguintes cláusulas resolutivas gerais. Não é pedido isso para estudar cláusulas resolutivas gerais. Não. Questão agrária não é questão de estudar letra de lei, totalmente fora do conteúdo, mais uma vez encontrado aqui no PDF, no site do ITERPA. Fala assim, acerca desse assunto, assinale a alternativa que indica uma cláusula resolutiva. Ó, ainda está sendo bem claro, bem aqui, ó. Cláusula resolutiva é estudar letra de lei e não foi cobrado isso no edital. Possibilidade de negociações de área rural por parte de beneficiários assim que lhes for entregue o título, independentemente da forma da alienação. Exploração que favoreça os interesses econômicos do proprietário, ainda que descumprem a legislação ambiental vigente. A letra é essa. Participação do Estado do Pará no resultado da exploração econômica minerária. A letra certa é essa, você vai ver que isso aqui é exatamente um Ctrl-C, Ctrl-V lá da lei. É Ctrl-C, Ctrl-V da lei. Isso aí está certinho. É uma questão fora, porque não está no conteúdo programático. Impossibilidade de transmissão por sucessão legítima de testamentária do título de propriedade, áreas de ocupação consolidadas de comunidades extrativistas poderão ser alvo de alienação, tanto por compra como por doação, ainda que estejam afetadas por conflitos fundiário coletivo. Está totalmente fora do contexto, está fora do conteúdo programático. Está bem aqui, ó. Olha o que fala o artigo de número 15, Lei 8878, que dispõe sobre regularização fundiária de ocupações rurais e não rurais. Olha só, após a conclusão do procedimento previsto regulamentado, o ITERPA deverá emitir o respectivo título, que observará as seguintes cláusulas resolutivas. A impossibilidade de negociação de área rural no prazo de 5
anos contados a entregue a título do beneficiário, tanto no caso de alienação por doação, quanto na alienação por compra, por isso que ele fala de exclusividade, ainda que integralmente quitados os demais custos, salvo havendo autorização do órgão fundiário. Olha bem aqui, aí vai embora. São cláusulas resolutivas gerais. Lá na alternativa, participação do Estado no resultado da exploração econômica minerária. Ctrl C, Ctrl V, um tema de lei aqui, de lei de regularização fundiária, que é específico, muito específico, do que propriamente trabalhar a questão agrária na Amazônia, que é muito mais amplo do que propriamente só ficar nisso. Se queriam falar de questão de regulamentação fundiária, fosse pedido a lei para ser estudado especificamente. Por isso que não pode. Está fora do conteúdo programático. Ele pede as cláusulas resolutivas gerais. Possibilidade de transmissão por sucessão legítima ou testamentária, aproveitamento racional adequado por atividade agrária, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis, a preservação do meio ambiente, como obrigatoriedade de regularização ambiental do imóvel junto ao órgão competente, observância das disposições que regulamentam as relações de trabalho, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores, aqui é justamente o Ctrl+C que foi dado, e outras condicionantes de interesse público. Não pode, é uma questão que nós pedimos o seu anulamento. Beleza, gente? Muito bem, muito bem. Beleza, então, mulherada, é nessa pegada, tá? Se sentiu prejudicado ali na questão, vai lá, faz o recurso bonitinho, pega essa nossa explicação, escreve, copia daqui e interpõe o recurso mesmo, tá bom? Ó, questão 16, aquela que fala do estado dentro da água, é assim que muitos consideram o Pará, situado na região norte do país, a área mais rica em mananciais de todo o Brasil. Atualmente, mais da metade das cidades paraenses são ligadas por rios. Para ser mais preciso, 73 dos 143 municípios. Errado. Não são 143 municípios, pessoal. São 144 municípios no estado do Pará. Tá bom? Ah, professor, esse erro ele acaba não prejudicando a questão como um todo. Você poderia articular isso comigo se você acertou essa questão, tá? Mas se você errou essa questão, não tem problema, você pode também interpor recurso, tá? Se sentiu prejudicado, tá? Acaba justificando lá uma construção de questão inadequada, haja vista que no estado do Pará não são 143 municípios, mas sim 144. Isso pode levar o aluno a diversas interpretações. Tá bom, gente? Beleza? Tranquilidade total. Perfeito. No que tange à vantagem ou desvantagem do uso do modal hidroviário no estado do Pará, quando comparado com outros modais, assinale a alternativa correta. Tá? Correta. Então, a alternativa correta aqui sobre a vantagem ou desvantagem do hidroviário em comparação com outros, né? Em comparação com outros modais, tá bom? É a alternativa letra A. Tá? Beleza, alternativa letra A. O modal hidroviário apresenta menor emissão de poluentes de CO2 quando comparado com o modal rodoviário, sem dúvida nenhuma, gente. A poluição pelo modal hidroviário é bem menor do que o modal rodoviário, que é o modal que queima muito combustível fóssil, sem dúvida nenhuma. Tá certo? Então, seria realmente a letra A aqui. Mas, se você se sentiu lesado, né, vai lá e interpõe recurso questionando o comando errado da questão, né? De certa forma, professor, ela acaba não prejudicando a questão como um todo, tá? Mas que errou. Não são 143 municípios, são 144 municípios. Tá bom, gente?
Perfeito? Beleza. O modal hidroviário, as outras estão erradas aqui, ó. Apresenta a menor vida útil da sua infraestrutura se comparado com o modal rodoviário? Não. O modal hidroviário, a vida útil dele é bem maior, tá, pessoal? Só você comparar, digamos, um rio como uma estrada. A estrada, ela tem uma vida útil muito pequena, tem que dar dando manutenção, conservação a todo instante, né? O barco com o ônibus, por exemplo, o ônibus degrada muito mais rápido. Perfeito? Então, alternativa errada. O modal hidroviário consome mais combustível, tá? Quando comparado com o modal rodoviário, negativo. Né? O modal hidroviário ele é muito econômico, por isso o custo dele é menor. O custo dele é menor porque ele consome menos energia. Não pode ser. Realmente letra A. Tá? O custo de infraestrutura é muito maior que os modais ferroviário e rodoviário juntos. Também não. Só para você ter uma ideia, a futura Ferrogrão vai ter um custo estimado ali de 10 bilhões. 10 bilhões, né? O ferroviário. Então, ainda está juntando, né? Está dizendo que o custo de infraestrutura é muito maior que os modais ferroviário e rodoviários. Ainda coloca os dois juntos. Tá? O impacto ambiental provocado pela sua implantação é maior que aqueles provocados pelo modal ferroviário. Também não, porque a construção das ferrovias, elas acabam realmente passando próximo de unidade de conservação ou dentro de unidade de conservação, levando ao desmatamento, à alteração de hábitats, né, e diversos outros impactos ambientais. Tá bom, gente? Então lá, realmente, letra A. Vou até voltar aqui, ó. Vou até voltar aqui, tá? Tudo bem, letra A, mas se você se sentiu prejudicado, tá? Pode interpor recurso, né? Avaliando uma falha aqui na construção da questão. Há uma falha na construção da questão que diz que os municípios são 143, mas na verdade são 144, tá bom? Beleza? Então vamos aqui agora para a questão 17, gente. 17, tá? Na questão 17, o estado do Pará está geograficamente situado na fronteira de colonização e expansão agrícola, onde o fogo é usado como ferramenta de limpeza do terreno. A respeito das práticas de queimadas na região amazônica e de suas consequências, tá? Consequências, assinale a alternativa correta. Olha só, práticas de queimadas na região amazônica e de suas consequências, tá? Perfeito. Vamos ver aqui a letra A. A prática da queimada ainda está presente na vida dos agricultores e dos pecuaristas em toda a região amazônica. Aqui, de certa forma, ele acaba generalizando, tá? Toda a região amazônica, tá? Nós temos diversos tipos de agricultura que, de certa forma, não exige a prática de queimada, né? Bom, então ele generalizou, tá? Tanto a agricultura, tá, como também a pecuária. Tem tipos de pecuária que não precisam também, né, de queimadas. Tá certo? Beleza, não pode ser letra A. Letra B. Os incêndios acidentais produzem grande impacto na floresta. Ó, o incêndio acidental, na verdade, não é um incêndio acidental que causa grande impacto. É aquele incêndio que na verdade é intencional, né? Um cara vai lá, desenvolve a queimada para poder ampliar o pasto, né? Para poder fazer o pasto depois. Então é o intencional mesmo, essa utilização de uma técnica obsoleta na área da agropecuária, tá? Então não seria um incêndio acidental, seria aqui intencional, produzem grande impacto na floresta. Lógico que a questão, você pode ter um ou outro incêndio acidental, tá? Mas isso aí não vai ser o fator crucial para o grande impacto na floresta. Beleza? Não pode ser B. Embora o fenômeno do El Niño
o El Niño, gente, o aquecimento das águas do Pacífico, produz alguns incêndios na floresta em situações bem específicas. Eles não são os principais. Olha, embora o fenômeno do El Niño produza alguns incêndios na floresta, o fenômeno do El Niño, ele não é um fator, tá, motivador dos incêndios, tá? E não é a causa dos incêndios na Amazônia. A causa dos incêndios na Amazônia está muito mais relacionada com as atividades antrópicas do homem do que com um fenômeno natural como esse. Tá certo? Beleza? Tranquilo. Não pode ser aqui. Letra D. Os efeitos ecológicos dos incêndios. Aí vem. Os efeitos ecológicos dos incêndios na floresta atingem escala nacional e global. Tá? Então, tem uma alternativa que fala muito mais dos efeitos e tem uma outra alternativa que fala muito mais das práticas, né? Olha só, esse aqui fala dos efeitos. O que ele pede? Ele pede a respeito das práticas de queimadas, e de suas consequências. Então, aqui na letra D, eu tenho uma alternativa que está trabalhando as consequências, né? Os efeitos ecológicos dos incêndios na floresta atingem escala nacional e global. Como? Se você incendeia a floresta, você vai estar dobrando ali a quantidade de CO2 e vai estar impedindo a floresta de absorver, de exercer sua função ecológica. Qual é a importância ecológica da Amazônia? Não é absorver o CO2? Ela absorve o CO2 através do processo fotossintético. Tá? E aí, nessa absorção, ela acaba, de certa forma, liberando o oxigênio, ela filtra o ar. Então, nesse caso, ela ajuda na redução do efeito estufa e ela ajuda na redução do aquecimento global. Ela tem sim efeitos, pessoal, em escala nacional e em escala global. Acabei de comprovar. Isso é até uma questão básica. Agora, outro ponto. A floresta, ela transpira, evapora, retém umidade do oceano. Tudo isso acaba contribuindo para o regime de chuvas da própria região e também para a formação dos rios voadores, que é por isso que o Centro-Sul não é um deserto. Por quê? Porque a gente fornece umidade para o Centro-Sul e também para países sul-americanos. Opa, países sul-americanos global. Centro-Sul não é deserto por conta da Amazônia? Escala nacional, comprovado de novo. Comprovado de novo. Duas comprovações. Beleza, mas aqui, professor, só está pedindo as consequências. E a letra E? Os principais tipos de incêndio que ocorrem na região amazônica são de desmatamento, que objetivam limpar áreas recém-desflorestadas, prepará-las para as atividades agrícolas e as pecuárias. No caso da letra E, que foi o gabarito do cara, na letra E, que foi o gabarito do cara, também só está trabalhando a prática da queimada. É só a prática, ó. Os principais tipos de incêndio, tá, estão associados aqui ao desmatamento, que objetivam limpar áreas recém-desflorestadas e prepará-las para as atividades agrícolas e pecuárias. Mas nem toda atividade agrícola exige incêndio, tá? Exige incêndio. Assim como nesse plural aqui, ó, esse plural aqui, ele está afirmando o seguinte, que os incêndios, tudo bem, os incêndios eles ocorrem para fazer o pasto, mas na pecuária de terra firme, Quando ele coloca eu vou colocar aqui, gente, ó, ele colocou S, ó, pecuárias. Se ele colocou as pecuárias, eu vou considerar a pecuária de várzea, com uso de maromba, eu vou considerar a pecuária bubalina nos campos encharcados do Marajó, e eu te pergunto, se utiliza fogo ali, nos campos encharcados do Marajó, na várzea da Amazônia e do Pará?
Não. Até entendo o elaborador que ele tentou colocar aqui, ó, incêndio associado com, mas quando ele coloca as pecuárias, o que tinha no conteúdo? Tinha a pecuária do Pará. A pecuária do Pará é diversa. A pecuária do Pará não é só terra firme. Então, gente, na nossa opinião aqui da Loja do Concurseiro, nossa equipe, tá? Nós chegamos à seguinte conclusão. Essa aqui é mais efeito e essa aqui é mais prática. Só que essa aqui é mais abrangente. E essa aqui você tem erros dentro dela. Tá? Como acabei identificando com você aqui, diversos erros. Tá? Por isso, tá? Na nossa opinião, seria interpor recurso maciçamente para sair daqui e vir para cá. É a mais completa. Tá? Você pode dizer assim, poxa, as duas estão corretas também. Ou a gente muda o gabarito, ou por duas situações corretas, né? A gente pode anular a questão, porque se ele considera essa como certa, essa aqui também tá. Então anula, pai, anula, entendeu? Nesse sentido. E tá aqui a fonte, para comprovar mais ainda, gente, mais ainda a comprovação. A destruição da Amazônia brasileira tem consequências que se estendem muito além do Brasil. As florestas atuam como áreas de armazenamento natural de carbono, absorvendo ao longo do tempo o dióxido de carbono da atmosfera, um dos principais gases de efeito estufa que impulsiona a mudança climática e aquecimento global, aquilo que eu falei. Tá? Reduz efeito estufa e reduz aquecimento global. A fonte dos dados sobre desmatamento e focos de calor foi o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE diz isso, tá? Quem mais diz isso? Dados de poluição do ar foram obtidos através do Sistema de Informação Ambientais Integrados à Saúde Ambiental, o CISAM, tá? Outras plataformas aqui, a Organização Pan-Americana de Saúde, o DataSUS, diversos órgãos oficiais de pesquisa afirmam, gente, que a Amazônia absorve o dióxido, reduz o efeito estufa e contribui para a redução do aquecimento global. Tá? Diversos estudos você pode estar fundamentando no seu gabarito lá, a sua interposição de recurso. Beleza? Tranquilo? Galera, então questão agora, questão 18, tá? Questão 18. Alter do Chão, no oeste do Pará, é considerado o Caribe amazônico e tornou-se destino frequente de muitos turistas em busca de praias, de água doce, às margens do rio Tapajós. As belezas naturais que tornaram o local, que é uma vila do município de Santarém, conhecido, porém estão ameaçadas, pelo aumento das queimadas e desmatamento na Amazônia. Quem está ameaçado por queimadas e desmatamento na Amazônia? Quem? Alter do Chão, no oeste do Pará. Que aceleram o processo de transformação da floresta. Tudo bem, tá? Detalhe, gente, detalhe. Lê a fonte. Alter do Chão pode virar savana. Alter do Chão pode virar savana. Savanização. Acontece. Acontece quando você não olha direito a fonte, né? Acontece quando você está com pressa, né? Mas acontece. Tá? Todos nós somos seres humanos. Tá bom? Então estava dada a questão. Savanização. Mesmo que você não viu a fonte, bora para a interpretação de texto. As frequentes queimadas e o desmatamento da floresta amazônica eliminam gradualmente a floresta primária e densa, na qual passa a predominar uma vegetação de pequeno porte. Ou seja, eu saio de uma vegetação e vou para outra vegetação. Desertificação não é vegetação. Tipo de vegetação, desertificação? Não existe. Tá? Tipo de vegetação, savana. Aí sim. O cerrado brasileiro, que é um tipo de savana, também.
A única, gente. A única. Transformação, dá-se o nome, savanização. Tá? Tem até no cadernão do exemplo essa questão aqui, uma questão da OCP. Beleza? Tranquilo, meus queridos? Tá? Muito obrigado, eu e o professor Helder Coelho aqui. Vem cá, professor Helder, rapidinho, só aparecer aqui nesse finalzinho, tá? Muito obrigado, gente. Nós realmente queremos que você arrebente nessa prova. Não é a ideia também de acabar com o elaborador, não é isso. É, na verdade, ser justo, né? É ser justo, né, professor? Com certeza. Tá? Tchau, gente. Valeu.